Bom dia para você que está assistindo esse vídeo, meus alunos da disciplina Fundamentos Históricos e Introduções do Direito. Diante do contexto e do cenário que nós estamos vivendo, precisamos usar a criatividade para mantermos um status de normalidade. Eu sei que é difícil, mas eu peço a compreensão de todos e um esforço para que nós possamos prosseguir os nossos estudos. Nós falaremos sobre o direito japonês. Direito japonês é um desafio para nós estudarmos, haja vista que nós não encontramos muita referência bibliográfica sobre esse assunto. E não seria outra pessoa melhor para falar do que um próprio japonês ou uma japonesa. No material postado de vocês, material postado para vocês, no material de pré-aula vocês encontram uma autora japonesa falando sobre as características do ordenamento jurídico japonês. E esse material utilizado na base da aula de hoje está lá para vocês acessarem a íntegra. E essa autora ela comenta que, observando o ordenamento jurídico japonês, o direito japonês, muitos estudiosos, principalmente da Europa, acentuam que existe uma função subsidiária nesse direito, ou seja, uma função de segundo plano. Tá? Eles, da mesma forma como no direito chinês, que nós estudamos na aula passada, o objetivo, há uma tendência de evitar conflitos e conservar a ordem social com instrumentos de conciliação e mediação. Aqui nós podemos fazer uma parada e enaltecer esse direito e podemos pensar que o direito brasileiro deveria se espelhar mais nesse modelo japonês. Existe uma classificação, o sistema japonês junto com o chinês, como o grupo do Extremo Oriente. Isso tudo está no material de vocês. Eu gostaria que vocês tivessem acesso, acessassem lá o material que já está postado. Quais são as principais características do ordenamento jurídico japonês? Na Europa, fazendo uma comparação, o conflito é no estado normal, já para os japoneses não. A harmonia e a paz era o estado normal. Por isso o governo, fazendo uma análise mais histórica do direito japonês, o governo japonês paternalista e feudal protegia os membros da sociedade e o direito tinha esse caráter secundário. Outra diferença, na Europa continental, o fundamento do sistema jurídico foi o direito romano, que se baseava nas normas privadas. O direito romano será objeto do nosso estudo mais para frente. Já no Japão, o direito era, antes de tudo, fundado sobre o direito público, ou seja, direito administrativo e direito penal. Aqui nós percebemos uma diferença importante que vocês prestem atenção nesse detalhe. No Japão, o direito emanado da autoridade funciona em primeiro lugar como norma de decisão, que era individualizada e aplicada somente após a emersão dos conflitos. Veja, em vez de prever antes dos fatos a situação, o que gera previsibilidade e evita algumas controvérsias, o direito japonês, como é visto em segundo plano, como caráter secundário, ele deixa que as coisas aconteçam para depois, o direito, o Poder Judiciário, como uma solução final e alternativa, na pior das hipóteses, nos últimos casos, digamos assim. E um exemplo que é trazido nesse material que nós estamos utilizando como base, que está no material de pré-aula, nos contratos, na relação contratual, os japoneses não fixam exatamente o direito e a obrigação das partes de forma antecipada, mas preferem deixar espaço para resolver os problemas negociando e encontrando um compromisso. O direito intervém somente quando não é mais possível resolver os conflitos entre as partes. Com o tempo, é normal que o direito ocidental influencie o direito japonês, Porém, ainda existem diferenças, Os autores japoneses relatam que os juízes daquele país interpretam as normas de forma mais livre, utilizando a razão, utilizam de forma frequente as cláusulas de boa-fé, de bons costumes. Isso realmente é algo interessante que no direito civil brasileiro nós encontramos também. Sobre direito japonês, eu gostaria de ficar dentro dos 5 minutos. Faltam apenas 10 segundos para que esse tempo estoure, ou até menos do que isso. E o último slide fala
que na Europa os juízes têm a obrigação de garantir a previsibilidade e estabilidade jurídica, enquanto no Japão os juízes recorrem à discricionariedade. O que é isso? Eles têm mais liberdade para decidir e não hesitam em se distanciar do texto para chegar ao resultado mais adequado e equilibrado. Talvez aqui um uso da equidade, que nós já estudamos em aulas passadas. O direito como último meio ao qual se dirige para resolver os conflitos é empregado de forma mais livre no Japão do que na Europa. Sobre direito japonês, então, nós percebemos aqui no material informações importantes, relevantes. É claro que quando nós formos, no próximo vídeo, quando nós estudarmos o direito grego, nós teremos uma batalha mais ou menos de Davi contra Golias. No caso aqui, o Japão, o pequeno Japão, o direito japonês realmente, comparado ao direito grego, o direito romano que nós vamos estudar, ele realmente é pequeno nesse sentido, nessa comparação. Mas existem lições que nós podemos extrair do estudo do direito japonês. Espero que essa aula, esse vídeo tenha sido útil para esclarecer algumas dúvidas e também fico à disposição para conversarmos mais sobre esse assunto e também sobre o próximo, que será objeto de um vídeo específico. Um abraço e até a próxima.